Olá, eu sou a aluna Ana Cláudia Oliveira, do curso de Farmácia da Universidade de Brasília, e sob a orientação do professor Felipe Saldanha Araújo e a doutora Amanda Evelyn Carvalho, venho apresentar a vocês o notebook intitulado Efeito Antiproliferativo do Peptídeo ACPT4 na leucemia promielocítica aguda e na eritroleucemia. A leucemia promielocítica aguda, tanto quanto a eritroleucemia, são subtipos de leucemia mieloide agudas que são caracterizados como desordens hematológicas ocasionadas na célula-tronco que resultam em uma proliferação de células imaturas da linhagem mieloide. A leucemia promielocítica aguda, ela tem como característica a fusão do gene da leucemia promielocítica com o receptor alfa do ácido retinóico. Atualmente, como tratamento para essa doença, há o ácido transretinóico e o trióxido de acero. Já para a eritroleucemia, que é uma doença rara e de um caráter bastante agressivo, há a característica de presença de precursores eritroides com maturação arrastada e ela, infelizmente, não possui um tratamento específico. Apesar das terapias atualmente disponíveis, vem sendo relatado há anos a baixa sobrevida dos pacientes e a toxicidade severa ao longo do tratamento. Por isso, novas possibilidades terapêuticas vêm sendo pesquisadas a fim de promover uma melhor qualidade de vida e uma maior sobrevida também a esses pacientes. Nesse sentido, peptídeos com atividade anticâncer são potenciais agentes terapêuticos justamente por possuírem propriedades que são relevantes e bastante favoráveis para esses quadros. O ACPT4 ele foi um peptídeo isolado a partir do anfíbio Leptodactylus postulatus, é um resíduo de oxalatina isolado por Mariano e seus colaboradores em 2015, que tem como ação antimicrobiana. Porém, ele ainda possui inexplorado efeito anticâncer. E o trabalho ele veio justamente para avaliar o efeito proliferativo do peptídeo na leucemia promielocítica aguda e na eritroleucemia. Para isso, as células em suspensão foram cultivadas, a NB4 como uma linhagem de leucemia promielocítica aguda e a HEL como uma linhagem de eritroleucemia. Posteriormente, realizamos o tratamento dessas células com o peptídeo e após 48 horas foi realizada a leitura dos experimentos por citometria de fluxo, espectrofotômetro e RT-PCR. Então, a fim de identificar qual o efeito do peptídeo sobre a viabilidade celular, foi empregado o estudo do MTT, onde aplicamos concentrações crescentes do peptídeo por 48 horas, a fim de identificar as concentrações capazes de provocar a morte de 25% e 50% das células. O resultado obtido está esquematizado nesse gráfico, onde é possível ver que o OCPT4 ele realmente compromete a viabilidade das células, tanto o NB4 quanto a HEL. Prosseguindo na análise, para entender como esse mecanismo de morte ocorreu, nós empregamos o estudo de apoptose com anexina 5 e iodeto de propídio. E para isso, nós queríamos investigar se a apoptose se dava em uma forma inicial ou tardia a partir do uso do peptídeo. E o que observamos foi que o peptídeo ele tem um ligeiro impacto sobre a apoptose inicial das células NB4 e um significativo impacto na apoptose tardia das células HEL, influenciando assim a apoptose total dessas células. Então, para entender se esse mecanismo de morte ele ocorria através do dano mitocondrial, nós avaliamos o potencial da membrana mitocondrial por meio da sonda rodamina 123. E o que observamos é que o CEPT4 ele não induz o dano mitocondrial em nenhuma dessas linhagens. Outra possibilidade para essa morte estar ocorrendo seria o dano às membranas celulares. E para isso nós investigamos o aumento ou a diminuição da liberação de lactato desidrogenase que está presente no sobrenadante. E o que observamos é que nas células NB4, o CEPT4 não possui impacto sobre essa liberação, já nas células HEL, ele impacta diminuindo a liberação dessa enzima. A fim de identificar o efeito do peptídeo sobre a proliferação celular, nós empregamos o ensaio com carboxifluorescente succinimidil éster, onde é possível, a partir da intensidade da fluorescência decaindo conforme a divisão celular, identificar se o peptídeo estava aumentando ou diminuindo essa divisão, ou então simplesmente mantendo a taxa homogênea. E o que identificamos é que o peptídeo não possui efeito sobre a proliferação celular, o que nos indica que ele atua por uma diferente via metabólica. E para entender que via metabólica estava sendo modificada a partir desse peptídeo, foi empregada a extração de RNA e a transcrição do cDNA. Nós realizamos essa extração por trisol, a codificação de RNA por nanodrop e, posteriormente, realizado o PCR em tempo real. O gene calibrador utilizado foi o GAPDH e os genes pesquisados foram os genes da supressão tumoral, inflamação, piroptose, ciclo celular e efetores apoptóticos. Tendo em vista que os resultados preliminares da linhagem NP4 não foram satisfatórios, nós prosseguimos apenas para a linhagem HEL na expressão gênica. Como resultado, nós observamos que o CEPT4 ele aumenta a expressão dos genes capfase 1, 3 e 8, o que possivelmente pode estar envolvido com a cascata de inflamação. Em relação aos efetores da apoptose, nós observamos um aumento da expressão do gene BATS mais proeminente a partir do tratamento com o IC50. Isso não foi observado com o BCL2, o que sugere que o peptídeo não atua na sua modulação. Em relação aos supressores tumorais P53 e sua isoforma TP73, observamos um aumento sim da expressão de P53, contudo isso não se manteve para o TP73. O NLRP3 teve sua modulação positiva a partir do tratamento com a CPT4, e isso se nota mais proeminente a partir do IC50, uma vez que ele está envolvido com a cascata de inflamação e mais especificamente com a formação do linfomassoma, isso corrobora com os dados do aumento da expressão de caspases a partir do CPT4. Outro modulador da apoptose que também foi modulado positivamente foi o gene BAC, isso nós podemos observar mais positivamente no IC50. Contudo, não observamos uma modulação da expressão gênica da interleucina 1-beta, Ki67 e CDK1, que estão envolvidos, esses dois últimos, com a modulação do ciclo celular. Com isso, nós concluímos que o OCPT4 ele impacta sim sobre a viabilidade celular e promove um gatilho para a apoptose. O peptídeo ele promove uma expressão elevada de NLRP3, fase 1, 3 e 8, sugerindo uma possível ação sobre a inflamação nas células HEL.
o CEPT4 pode então ser uma ferramenta em potencial para o tratamento da euritroleucemia. O peptídeo atua sobre a viabilidade das células NB4 e menor viral, por meio da apoptose inicial, contudo os mecanismos moleculares envolvendo a apoptose provocada dessa linhagem ainda não estão completamente esclarecidos, necessitando assim de testes moleculares adicionais. Ao LHCT, Laboratório de Morfologia das Células-Troncos, sob a coordenação do professor Felipe Saldanha Araújo, agradecer ao professor José Leite pelo fornecimento do peptídeo, ao Francisco Neves e todos os colaboradores do Farmol, à equipe do ProIC e ao XNPq pelo financiamento desse estudo. Aqui estão as referências e desde já agradeço pela atenção.